Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, como sempre, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição. Converse com Maria Padilha e pede que ela traga para você uma mensagem que não somente possa ressoar para a tua vida, para o momento que você está vivendo, assim como tudo que for falado aqui possa de fato acontecer para você, tá bom? Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, vou começar dando os recadinhos do início do vídeo. Esse momento aqui eu sempre te convido a esquecer da família, dos amigos, e lembra que esse momento aqui ele é nosso, somos eu, você e Maria Padilha. Eu sei que algumas pessoas não gostam de introduções muito longas, gostariam que eu fosse já direto para a hora das cartas. Lembrando vocês que aqui embaixo na descrição do vídeo tem a minutagem, vocês podem ir direto para lá. Mas eu gosto sempre de criar uma conexão, eu gosto sempre de estar aqui conectado com Maria Padilha. E como eu sempre falo a todos, né? Quanto mais conexão a gente cria, mais as respostas elas chegam. Então, se você quer receber as bênçãos da Padilha, eu também sempre aconselho que você possa ficar aqui comigo. Esquece um pouquinho do mundo lá fora. Muitas vezes a gente perde tempo aí rodando feed, rodando vídeos e informações que não fazem sentido algum para nossa vida, sendo que a gente poderia estar aqui buscando um conteúdo que de fato vai agregar alguma coisa para você, tá bom? Turma, lembrando todos, eu sou tarólogo há 13 anos e há poucos meses eu criei esse canal. Então te convido também que me siga pelas redes sociais, vai ser muito importante para o meu retorno ao Brasil, que as minhas redes cresçam, que o meu canal aqui no YouTube ele cresça. Então te convido, se você é das pessoas que assistem as minhas leituras, fica indo e voltando aqui, mas não se inscreve, vem se inscrever no meu canal. Eu queria muito chegar em 15 mil inscritos, a meta era até agosto, né? Mas infelizmente eu fiquei aí um período sem gravar, então não tem como. Mas eu tenho muito essa meta de chegar em 15 mil inscritos. Eu quero que muito o meu canal ele cresça, para que eu possa trabalhar com ele aqui no YouTube, receber um valor bacana pelos vídeos e dessa forma poder então trabalhar com o meu canal e retornar a morar no Brasil. Então convido vocês me sigam pelas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Sempre que possível eu tento criar um conteúdo novo, eu tento aparecer por lá. Posto uma fotinho para que vocês saibam quem eu sou, tá bom? E peço algo muito importante, turma. Fiquem atentos com perfil falso, fiquem atentos com golpe. Se alguém entrar em contato com você, se oferecer trabalhos espirituais, se oferecer ritualísticas, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço, turma, por favor, nem respondam, tá bom? Bloqueia já na hora, chama a polícia se for preciso, como eu sempre brinco aqui com vocês. Mas quem precisar falar comigo, entre em contato através do e-mail, herdeirodamagia@gmail.com, ou então através das redes sociais Herdeiro da Magia. Respondo sempre que possível, tá bom? Mas eu não entro em contato com ninguém. E lembrando vocês, é claro, que eu também não tenho acesso aos hypes do Brasil. Então eu queria muito pedir para você que quem puder deixar o hype no meu canal, deixar. E deixar também o número da pontuação do hype de vocês, que vai me ajudar bastante. Padilha, já dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E peço que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem e que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Te peço muita concentração e proteção, Padilha, para que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de se chegar perto de mim, que não tenha força para atrapalhar essa leitura. E ao povo cigano também eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com baralho cigano, buscando por respostas, buscando por confirmações, por verdades que toquem o coração de quem chegou até aqui. Que assim seja e que assim será. Vamos lá então, turma. Boa sorte a todos, uma ótima leitura. Espero que você fique comigo até o final e que você receba as bênçãos de Maria Padilha para tua vida, tá bom? Como sempre, corto em dois, escolha um montinho da esquerda e a gente vai descobrir juntos, carta por carta, que mensagem a Padilha vai trazer para a leitura do vídeo de hoje. Chegamos logo com o Cavaleiro de Paus, a carta do 8 de Paus, o 6 de Espadas. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho minha música. Pronto. Nós temos o 5 de Ouros, o 5 de Espadas, o 8 de Copas, o 5 de Paus, o Ás de Paus, a Roda da Fortuna, e nós temos o 4 de Paus finalizando aqui a primeira parte dessa tua leitura. Eu vou deixar o restante das cartas no cantinho, como sempre, só vou usar se a Padilha me pedir, se eu sentir intuição, se eu sentir o desejo de usar as cartas, mas lembrando vocês que a gente vai vir carta por carta e depois o baralho cigano entra em ação também.
Aqui eu já posso ver nessa leitura claramente uma energia que eu senti quando eu vi esse 6 de espadas chegando aqui, que é uma energia de afastamento necessário, como se de alguma forma fosse necessário que você cuidar com quem está por perto, como se de alguma forma fosse necessário você cuidar com quem suga, com quem drena as suas energias, com quem drena as suas forças. Uma energia de que as coisas elas querem andar, de que as coisas elas querem ir para frente, mas como se você estivesse confiando demais, talvez possa até falar assim, que em pessoas erradas. A gente vai vir carta por carta, mas eu não posso deixar de falar que eu tô sentindo uma energia muito forte, uma energia muito profunda, de como se alguém quisesse ser você. É como se alguém sentisse inveja da tua energia de alguma forma, das coisas que você fala, das coisas que você conquista. E aí não somente sobre material, tá? Não tô falando aqui nessa leitura aqui somente sobre material. Até porque não tenho tantas cartas do naipe de ouro. Na verdade tem uma carta aqui, né, que seria os cinco de ouros. Mas eu vejo muitas cartas, principalmente... Opa, só um minutinho aqui, minha água. Eu vejo muitas cartas, como por exemplo aqui as cartas de copas, cartas de paus, que elas vêm falando sobre inveja de atitudes. Porque as cartas de paus elas falam sobre atitudes, né? E até mesmo sobre idealizações que você tem para sua vida, sobre planos que você tem para sua vida, onde possa ser que alguém esteja aí no movimento de atrapalhar os teus caminhos. Eu até poderia falar assim, ó, essa roda da fortuna ela vai girar, tá? Essa roda da fortuna que ela vai agir, ela vai trabalhar na tua vida, ela vai afastar essas energias que você tá precisando afastar. Mas se a Padia te trouxe até essa leitura, se levou essa leitura até você, eu te convido a ficar aqui comigo. Eu vou vir carta por carta para que você saia daqui sem dúvida nenhuma, para que você tenha certeza da mensagem que a Padilha vem trazendo. E começando aqui com esse Cavaleiro de Paus, eu olho aqui para ele, a primeira carta que eu vejo aqui é realmente movimento de novidades, como se a tua vida ela quisesse fluir de alguma forma, como se os teus caminhos eles quisessem fluir de alguma forma. Mas eu sinto muito que você precisa falar menos. É como se fosse uma energia assim, ó, fale menos. As coisas elas querem acontecer, as coisas elas querem caminhar para você. Os teus caminhos eles querem se abrir. Eu olho para esse Cavaleiro de Paus e eu sinto de te dizer já logo no início dessa leitura. Nem tudo que Deus está preparando para você, nem tudo que a tua espiritualidade está preparando para você, precisa ser contado antes da hora. É como se esse Cavaleiro de Paus, junto com esse 8 de Paus, estivessem me falando que às vezes você se empolga. Talvez porque o teu coração seja bom, talvez porque você não deseja isso para outras pessoas, talvez porque você não cobiça aquilo que não é seu, porque você não cobiça aquilo que seja dos outros, você pensa que as pessoas também não tenham essas mesmas atitudes aqui com você. E aí o Cavaleiro de Paus, junto com o 8 de Paus, vem me falando muito aqui de uma movimento, de novidade que queira chegar para tua vida, mas que você tome cuidado com o impulso. Fale menos, principalmente antes da hora, se as coisas elas ainda estão se desenvolvendo, se as ideias elas ainda estão amadurecendo, se as coisas começam a querer acontecer depois de um período que você passa esperando que elas aconteçam, não conte antes das coisas se realizarem para você. Talvez algumas coisas elas até estão demorando um pouco mais do que deveriam, porque você está confiando demais. Claramente, uma energia de impulso. Uma energia de impulso, de fato contar as coisas antes do tempo. De falar antes do tempo. Teu coração é muito bom, por isso você fala. Você não espera que façam com você, por isso você fala. Eu vejo aqui com esse 8 de paus uma energia de desbloqueio na tua vida. Mas para que esse desbloqueio que ele aconteça, é necessário que você fale menos. Para que esse desbloqueio aqui ele possa, que as coisas elas possam acontecer na tua vida, é necessário que de fato você olhe um pouquinho mais para você com atenção. Olhe para muito mais quem está em volta de você. Eu tenho uma sequência chegando aqui que está me chamando muito a atenção. Eu estou tentando interpretar as cartas aqui do começo da leitura, mas está me chamando muito a atenção que as cartas que vão chegar. Que graças a Deus elas passam, tá? Graças a Deus é um movimento que não fica. Eu vou ter que pular, já vou ter que ir direto aqui já para esse 6 de espadas, que ele tá me chamando muito aqui a atenção, te pedindo para sair de um ciclo pesado.
É como se fosse um ciclo que você precisa abandonar, é como se fossem pessoas que por mais que você queira ajudar na tua vida, por mais que você queira carregar junto com você, por mais que você queira mostrar uma outra perspectiva, é necessário você largar a mão. É necessário você deixar para trás. E aí para alguns de vocês pode ressoar para a família, para alguns de vocês pode ressoar para amigos, para alguns de vocês pode ressoar para algum relacionamento que esteja te puxando para trás também, por que que não? Mas eu vejo aqui de te falar, para de querer carregar com você pessoas que não estão te acrescentando em nada. Você precisa olhar para dentro de você, você precisa olhar para tua força, pro teu brilho. Tem um ciclo muito pesado que tá te pedindo afastamento e você tá sentindo. Já faz tempo que você tá sentindo, já faz meses. Alguns de vocês podem até falar assim, já faz anos que você tá sentindo, que você tem que te afastar, que você precisa buscar a tua paz, a tua liberdade. Que você precisa partir para um recomeço de muito mais evolução e que vai te trazer muito mais alívio. E até posso te falar assim, ó, por essa leitura, pelas cartas que eu tô vendo aqui na frente, ciclos de dificuldade financeira. Não sei se de repente pessoas aí ao teu lado com problemas financeiros, com problemas de não conseguir pagar contas, de pedir dinheiro emprestado. Não sei se você tem emprestado dinheiro, mesmo que seja pouco, tá? Isso aqui tá te mantendo preso dentro de um ciclo de dificuldades. Que a Padilha tá falando que através dessa leitura larga, solta. E muitas leituras aqui desse canal, quem me acompanha, já percebeu que muitas leituras aqui desse canal, elas pendem muito pro lado amoroso. A Maria Padilha, ela é uma pombagira do campo amoroso, do campo de paixão. Ela é essa entidade. Mas é que eu tô sentindo muito mais uma energia que tá te travando de um modo geral na tua vida, psicologicamente, emocionalmente, materialmente. E até mesmo fazendo com que você não tenha clareza. E pode ser que para alguns de vocês esteja interferindo também no campo de amor, por que que não? Até porque aqui, ó, muitas vezes você não conseguindo ser feliz com outras pessoas por conta de inveja. Mas aqui a Padilha vem me mostrando, ela vem te pedindo. Deixa para trás um ciclo pesado. Deixa para trás aqui um ciclo, um fardo que você já percebeu que já não funciona mais. Que você já percebeu que você não deve mais carregar com você. E que ela fala assim, ó, por mais difícil que seja, vai te trazer alívio, tá? Vai te trazer alívio. Eu olhei aqui para essa carta, aqui ó, eu vejo você remando sozinho, vejo você remando sozinha. Então se você tá precisando fazer sozinho, sozinha, por que você tá precisando carregar outras pessoas? Por que você insiste em carregar com você pessoas que não estão te ajudando a remar? E que de alguma forma estão te mantendo travadas? Sabe até o que eu tô sentindo aqui com essa leitura? Algumas vezes acontecem de pessoas que não conseguem fluir, que não conseguem prosperar, que não conseguem crescer por conta de karmas familiares. Sabe aquela história, ciclos que acompanham a família gerações e gerações e que mantém as próximas gerações presas e que mantém as próximas gerações continuando fazendo ciclos e repetindo padrões que já vêm se acompanhando lá de trás. É como se essa leitura que ela te convidasse a romper esses padrões, é como se essa leitura aqui ela te convidasse a quebrar maldições de família, a quebrar padrões de família lá de trás, e inclusive pedindo para você que se afaste de algumas pessoas se for necessário. Porque a tua vida ela quer prosperar até mesmo aqui financeiramente. Esse 5 de ouros, ela vem me mostrando uma sensação de perda causada por bloqueios. Como se você estivesse vivendo sensação de perda. Como se você entende que você pode prosperar, que você tem boas ideias, que você é caprichoso, que você é caprichosa. Talvez até alguns de vocês já tentaram montar um comércio próprio, tentaram empreender de alguma forma, ou sentem o desejo, sentem a vontade no coração, mas não conseguem colocar em prática. Tem pessoas ao teu lado aí que estão te sugando. Tem pessoas ao teu lado que não entendem que precisam quebrar padrões, que precisam quebrar vínculos, que precisam... Como é que eu posso falar?
que precisam realmente deixar esses padrões familiares para trás, padrões que seguram. Mas você já entendeu. Se você está percebendo que alguém olha para você com inveja, que alguém aí ao teu lado, você conta as coisas, essa pessoa não fica tão feliz como você gostaria, como você ficaria por ele ou por ela, a partir da pede que te afasta, te inveja. Te afasta dessa inveja. Isso está te trazendo mais dificuldade. E às vezes pode ser que alguns de vocês até se mantenham presos a essa pessoa porque você gosta. Não é que seja uma pessoa ruim, tá bom? Não tô falando que seja alguém ruim, não tô falando que seja uma pessoa má. Eu tô falando apenas que é alguém que tá preso ainda em padrões que precisam ser abandonados, que precisam ser superados. Mas essas pessoas não conseguem. E já que você tá conseguindo, então se afasta se for necessário. Já que você tá conseguindo, não deixe que essa pessoa te sugue com a energia dela. Já que você percebe que os teus caminhos querem se abrir, não fica travando luta, não fica travando briga, não fica travando disputa, que são muito mais espirituais muitas vezes. Tem pessoas... Eu tava aqui olhando pra cá e essa carta que ela tá me chamando muita atenção, mas tá até me desconcentrando, sinceramente. Porque é como se fossem pessoas que de alguma forma elas não conseguem ser ajudadas, elas não querem ser ajudadas. Eu vi um vídeo essa semana que até uma pessoa usou como exemplo assim, ó. Ela se sentou no chão e ela pediu pra pessoa puxar ela, pra tentar levantar. Mas aí ela não queria se ajudar, ela não queria se levantar. E ela acabou puxando a outra e aquela que estava tentando ajudar acabou caindo. Depois, no segundo exemplo, ela pediu, agora tenta me levantar. E aí ela se ajudou a levantar. E foi muito mais fácil. E as duas ficaram de pé. E eu tô sentindo de te falar, e essa carta ela tá me chamando muita atenção, pedindo que se tem pessoas aqui ao teu lado que não estão querendo te ajudar, para de desgastar tua força, para de desgastar tua energia. Tem criatividade aí dentro de você querendo sair. Tem sentimentos positivos dentro de você querendo sair. Tem ideias muito boas dentro de você precisando ser colocadas em prática. E esse 5 de espadas, ele fala que você está presa em pessoas, preso... Eu não diria nem rivalidade, tá? Porque eu não vejo você sentindo um sentimento de rivalidade. Eu não vejo você disputando nada com ninguém. Mas é como se essa pessoa quisesse ter o que você tem, como se essa pessoa de alguma forma quisesse ser o que você é. E como eu falei, não necessariamente só financeiro, tá? Muitas vezes questão de atitude também. Mas está trazendo um desgaste. Posso até falar que muitas vezes essa pessoa talvez até mesmo manipulando outras pessoas aí ao teu entorno para te entenderem de uma forma não tão certa, para fazer talvez com que você saia por errado, por errada em algumas situações, com que você seja mal interpretado, mal interpretada. Então presta atenção em quem você está tentando ajudar. Porque pelo que eu vejo que nessa leitura tá trazendo muito desgaste. E o 8 de copas ele vem mostrando, por mais que doa, por mais que você goste, é hora de deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido. Esse 8 de copas é que ele tá me falando, diz para ele, diz para ela, pratica o desapego, é momento de partida, é momento de encerrar. Por maturidade, tá bom? Para que você consiga vencer padrões, como eu te falei lá de trás, familiares. Se escolha nesse momento, se liberte nesse momento, se renove nesse momento e tenha coragem. Se você tá preso, presa, só tomar uma aguinha, turma. Se você está preso ou presa em padrões, em pessoas, por ligação emocional, por apego emocional, isso pode, como eu falei, pode ser relação amorosa, pode ser relação de amizade, pode ser relação familiar, mas é o momento de se desapegar. E turma, já se passaram mais de 20 minutos de gravação e eu mergulhei na leitura. É um defeito que eu tenho, tá? Eu esqueço que eu tô gravando o vídeo, eu sempre tento pensar que a gente tá frente a frente. Eu sempre tento lembrar que isso aqui pensar que é uma leitura particular e que eu tô fazendo para uma única pessoa. Eu sempre tento mentalizar isso. Mas eu acabo esquecendo, ai gente, eu preciso aprender. Infelizmente eu preciso aprender que eu tô gravando o vídeo. Então eu vou te pedir, deixa aqui um comentário se você chegou até essa parte da leitura. Infelizmente não é todo mundo que chega até essa parte da leitura.
Então deixem bastante comentários, comentem bastante, comentem o hype, o like de vocês. E botem a palavra desapego para que eu entenda que você chegou até aqui. Eu preciso treinar, eu preciso realmente treinar que eu tenho que pedir comentário para engajar o vídeo, que senão o vídeo vai mal. E por mais que a leitura às vezes seja boa, o vídeo não vai e o canal não cresce, tá? Turma, então desculpa que eu parei assim do nada para falar sobre o comentário, mas é porque de fato eu mergulhei aqui, mergulhei nas cartas e esqueci, tá bom? Mas eu conto muito com o apoio de vocês, eu sei que vocês vão deixar muito comentário para me ajudar. Vamos lá, vamos continuar. Esse 8 de copas é que ele te pede maturidade. É um momento de renovação de ciclo, é um momento de renovação de energia. É um momento que a tua espiritualidade ela quer te trazer a tua prosperidade, que essa roda da fortuna, como eu falei, ela vem aqui no final aqui dessa leitura com o Ás de Paus, com o 4 de Paus, mostrando um novo ciclo, mostrando realizações. Mas é necessário você entender que o que você vai ganhar na tua vida, que o que você vai prosperar na tua vida é individual, é merecimento seu. Não tem como você compartilhar a tua bênção. Tá bom? É muito importante que você entenda o que a Padia está te falando. Não tem como você compartilhar a tua bênção. O que a espiritualidade está querendo dar para você, o que a espiritualidade está querendo trazer para você, é por conta do teu merecimento. Tem pessoas que não estão prontas para receber. Tem pessoas que, por mais que você queira ajudar, elas não querem ajuda. Tem uma frase que diz assim, um ditado popular que diz assim, eu não lembro bem. Como estou muito tempo fora do Brasil, às vezes tem coisas que eu não falo tanto, não lembro bem. Mas que diz assim, não adianta tu querer dar banho no porco, deixar ele cheirosinho, sendo que depois ele vai se jogar na lama de novo, porque ele acha que lá é o lugar dele. Algo nesse sentido, mais ou menos, né? Então é o que a página está dizendo aqui para você, se afaste. Não tente ajudar quem não merece ajuda, quem não quer ser ajudado, sabe? Não é nem questão de egoísmo, mas é algo que vai evitar aqui, ó, muitos conflitos para você, muitos conflitos para tua vida. Até mesmo por uma questão de inveja, tá? Pode ser que, como eu disse ali atrás, aqui nessa leitura, pode ser que alguém de fato distorcendo as palavras, alguém de fato te colocando em situações complicadas, te colocando em situações extremas, eu até poderia falar, e atrasando muito mais os teus resultados por conta de coisas que essa pessoa faz e fala. Essa pessoa tem uma competição com você, uma inveja com você, que se bobear você nem tem com ela, tá? Talvez você nem olha para ela com esse mesmo olhar. Como eu falei, você não tem esse sentimento dentro de você. Mas de alguma forma essa pessoa que ela inveja. Alguns de vocês eu até sinto de falar, pode ser até mesmo irmão ou irmã, aqui que tá nesse sentimento de competição. Por mais que você não queira competir nada com ninguém, mas essa pessoa sente. Essa pessoa ela quer ter resultados como você tem. Essa pessoa de alguma forma, ela quer ser o que você é, eu até posso falar isso aqui. Mas esse Ás de Paus, ele vem aqui me mostrando que Deus, ele de fato, ele abre essa porta para você. Mais uma vez eu vou falar e vou repetir. É uma bênção que é sua, não é uma bênção que é dos outros. Existem algumas pessoas que elas passam determinadas situações na vida delas porque elas de fato precisam quebrar. Eu vou cuidar com as palavras porque eu tive um vídeo meu bloqueado semana passada, mas que elas quebram dogmas, elas quebram culturas enraizadas, elas quebram crenças limitantes que muitas vezes estão dentro da família delas. E você é uma dessas pessoas. Você é alguém que está quebrando padrões. Você é alguém que está ultrapassando barreiras. E a espiritualidade ela está te entregando algo que é para você. É uma oportunidade de nascimento, de recomeço, de força, de iniciativa, de crescimento, que é algo muito pessoal. É uma bênção que você precisa pegar para você e não tem como você dividir. É uma conquista que ela é sua. E eu estou insistindo muito em falar isso, porque realmente eu sinto e realmente eu vejo aqui nessa leitura que talvez você gostaria de coração, tá? De tentar ajudar outras pessoas. De tentar fazer por outras pessoas. Mas tudo vai mudar, e esse cenário todo que ele vai mudar, quando você entender que você é merecedor e quando você entender que você não... Nesse momento você não precisa ajudar mais ninguém. Aconteceu comigo, turma, uma vez, algo muito bacana que eu até quero compartilhar aqui com você. Eu tentava ajudar muitas pessoas na minha família, eu tentava ajudar muitas pessoas que estavam ao meu redor. E até mesmo financeiramente, muitas vezes. Depois que eu vim morar fora do país, eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, eu comecei a tentar ajudar algumas pessoas da minha família, enfim. Só que assim, eu não tive o mesmo retorno.
sabe? Eu não tive a mesma ajuda. E aí, turma, aconteceu comigo que a minha própria espiritualidade me proibiu de continuar ajudando. E até uma vez a Padilha falou assim, ó, cada R$ 1 que tu emprestar, tu vai perder 1.000. Olha só o que ela chegou a falar, de tão bom que eu tava sendo. E não tava sendo reconhecido. E eu tô te contando essa história para que você entenda que muitas vezes pode ser que seja o que está acontecendo com você. Às vezes você tá tentando ajudar, às vezes você tá tirando de você. Às vezes as pessoas olham para você e enxergam uma realidade que nem existe. Posso te falar assim, ó, quando eu vim morar fora, as pessoas pensaram, ah, ficou rico. Agora tem condição, agora pode me ajudar, e não sabiam metade do que eu tava passando. Sabe assim, eu não passei fome aqui fora, não passei dificuldades grandes, não passei... Graças a Deus não passei, mas eu tive momentos difíceis. O começo, ele é muito difícil. É um investimento muito grande, muito alto para vir. E às vezes as pessoas pensavam, ah, foi para fora, agora tá ganhando bem, pode me ajudar, deve me ajudar. E eu fui ajudando, fui ajudando, fui ajudando. Quando eu vi, eu perdi o controle. Eu ajudava mais os outros do que guardava dinheiro. Eu ajudava mais os outros do que fazia por mim. E aí não era que era uma, duas pessoas, que se fosse uma, duas eu até poderia fazer, sabe? Mas muitas vezes eram 10, 15 pessoas. Às vezes teve um mês que se eu fosse ajudar todo mundo que me pedia, eu teria que ter 30, 40 mil naquele mês. Só pra vocês terem uma noção. E eu não tinha esse dinheiro, era impossível pra mim. E até hoje ainda é impossível ter esse valor no mês. Só que aí as pessoas começaram a cobrar de mim, começaram a... Aqui, ó, tô te contando isso pra que você se entenda, pra que você entenda a situação que a Padilha tá querendo falar aqui com você. Que muitas vezes a gente até tira da nossa própria boca pra tentar ajudar os outros. E aí a gente não prospera. E quando a minha espiritualidade, muito mais Maria Padilha falou, a cada R$ 1 que tu emprestar tu vai perder 1.000, aí ela me puxou pra minha realidade. Opa, agora eu preciso pensar em mim mesmo. E aí as coisas começaram a caminhar, daí as coisas começaram a fluir, começaram a funcionar. Eu comecei a precisar negar, infelizmente. Aí algumas pessoas começaram a se afastar, não entenderam, não quiseram compreender o momento de dificuldade também que eu estava passando. Não conseguiram entender que eu creio na minha espiritualidade acima de qualquer outra coisa, de que eu escuto a minha espiritualidade acima de qualquer outra coisa. E aí, a partir do momento que eu comecei a precisar negar, que eu comecei a precisar pensar em mim, que eu comecei a precisar deixar de fazer pelos outros, aí eu comecei a prosperar e a roda da fortuna começou a mudar, as mudanças começaram a chegar, os ciclos, a sorte, as oportunidades, o progresso, a reviravolta na minha vida, as bênçãos começaram a acontecer. E eu tô te contando isso para que você creia. Para que você saiba que muitas vezes a tua própria espiritualidade pode ser que esteja tirando de você, porque ela está querendo te entregar, ela está querendo te dar as coisas que são suas, as bênçãos que são suas, e você está dividindo com os outros. Você está dividindo com pessoas que não se esforçam minimamente para ter o que é delas. Você está dividindo com pessoas que não se sacrificam como você tem se sacrificado. E aí não é justo. Então a tua roda da fortuna ela pode estar querendo girar. A tua espiritualidade ela pode estar querendo te entregar as tuas coisas, ela pode estar querendo fazer com que você seja feliz, com que você encontre alguém no amor, com que você cresça financeiramente, com que o teu negócio prospere, com que você estude, com que você evolua. Mas pode ser que você continue querendo botar a comidinha na boca do passarinho, e o passarinho já era para estar voando sozinho. Sabe? Quebra essas crenças familiares, quebra esses vínculos. Lá atrás, antigamente, as pessoas pensavam de uma outra maneira, mas agora o mundo mudou. Agora a gente precisa olhar um pouco mais pra gente, a gente precisa se valorizar. E essas bênçãos aqui, eu vou te falar mais uma vez nessa leitura. Essas bênçãos, elas são tuas, são individuais. E se você chegou nessa parte dessa leitura, eu espero que muita gente tenha chego, tá? Nesse tipo de leitura, infelizmente eu sei que leituras mais espirituais são poucas pessoas que ficam. Mas se você chegou até essa leitura, comenta assim, ó, essa bênção é individual. Eu vou entender que você chegou até aqui nos 29 e 30 minutos da leitura, que você está fazendo parte, que você está prestando atenção nessa mensagem. E não pense que é egoísmo não, tá? Não pense que é egoísmo não. Pensar em você vai fazer com que você tenha muito mais vitória, com que você se sinta muito mais feliz, com que as tuas conquistas cheguem, com que você se sinta, encontre muito mais harmonia na tua vida, muito mais segurança, prosperidade, realização. Só que, mais uma vez eu vou te falar, toma cuidado com inveja, toma cuidado com olho gordo, toma cuidado com competição, toma cuidado com quem acha assim, ó, se ele conseguiu, se saiu do mesmo lugar que eu e conseguiu, eu também deveria conseguir. Só que essa pessoa muitas vezes não tá vendo o teu esforço, muitas vezes não tá vendo o que você faz, o que você passa, o que você já passou.
Então, se você tá com ideias dentro da tua mente que você quer colocar em prática, que você quer que aconteça, não fale nada para ninguém nesse momento. Toma cuidado com inveja, toma cuidado com pessoas que querem ser quem você é. E mais uma vez eu vou te falar, tá? Uma vez a Padilha me falou, se eu emprestasse 1, eu perderia 1000. Presta bem atenção nessa mensagem porque ela é muito profunda. E esse recado da Padilha, ele é muito profundo. Quando eu parei de emprestar R$1, não por maldade, tá? Porque vira e mexe hoje em dia, com muito mais consciência, conversando com Maria Padilha, colocando as coisas em ordem. Hoje em dia, com muito mais consciência, eu posso ajudar as pessoas. Eu não empresto mais dinheiro, tá? Mas quando eu vejo que alguém precisa da minha família, eu vou lá e pego e ajudo e faço. E aí faço de coração. Ou algum amigo. Quando eu vejo que alguém precisa, eu faço, eu ajudo e faço de coração. Mas eu não tiro mais da minha boca para dar para os outros. E é isso que a Padilha está querendo falar com você aqui nessa leitura. De fato, eu espero que essa leitura chegue para o máximo de pessoas possível, tá? Eu amo leituras assim espirituais que fogem um pouquinho do amoroso. Não é o forte do meu canal. Não é o forte do meu canal, mas é que a Padilha tá te falando. Ó, toma cuidado com inveja, toma cuidado com o que tá te bloqueando. Mas eu acredito que se você tá prestando atenção nessa leitura, é porque você tá com interesse de realmente desbloquear esse padrão. Às vezes você pode estar cansada de estar trabalhando tanto, tá fazendo tanto, tá se esforçando tanto e não tá conseguindo prosperar. Não tá conseguindo trocar os móveis dentro de casa como gostaria, não tá conseguindo trocar de carro como gostaria, não tá conseguindo trocar de emprego como gostaria, não tá conseguindo conhecer alguém no teu campo amoroso como gostaria. Tudo isso aí por conta de estar falando muito do impulso. Teu coração é bom, você não faria isso pelos outros, mas não quer dizer que os outros não fariam por você. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Essa leitura, ela tá se clareando aqui muito pra mim, sabe? Tá ficando muito clara. E tô me vendo muito aqui nessa situação também. Porque um dia isso aqui aconteceu comigo lá atrás. Espero que vocês estejam gostando, que vocês gostem de leituras longas, porque essa aqui, pelo jeito, vai ficar um pouquinho longa também. Vamos lá então, Padilha. 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Como sempre, corte em 2, escolha o motivo da esquerda. Turma, muitos comentários, muito engajamento aí pra me ajudar. Muito, muito. Eu preciso muito que meu vídeo ele cresça, que meu canal ele cresça. Eu tô com o projeto de voltar a morar no Brasil e preciso muito do crescimento do canal para que possa acontecer. Ó, aqui, ó, acabei de falar aqui do sofrimento, ó. Aqui a carta do chicote. Muitas vezes você trabalhando mais do que deveria, muitas vezes você se esforçando muito mais do que deveria. E a carta do chicote, ela fala também sobre conflitos. Pode ser que alguns conflitos aqui, ó, eles possam ser evitados a partir do momento que você fale menos, a partir do momento que você se afaste. Mais uma vez, aqui a Padilha confirmando para mim esses conflitos, tá bom? Sabe assim o que me vem na cabeça? A palavra repetição. Repetição, como se fossem esses padrões familiares lá de trás. Infelizmente, muitas vezes as pessoas elas são criadas de uma forma, né? Elas vêm às vezes de um local pequeno, às vezes de uma família de local pequeno, assim, que infelizmente a mentalidade, ela é uma mentalidade muito fechada. Ela é uma mentalidade que infelizmente aprendeu dessa forma, né? As gerações antigas aprenderam muito dessa forma. Aprenderam a trabalhar demais, aprenderam muitas vezes o que seria uma vida segura, o que seria isso, o que seria aquilo. E hoje em dia o mundo mudou demais. E você é uma pessoa que você tem mente aberta, você tem uma cabeça de evolução. Padilha, me mostra que você que está aqui nessa leitura, que você chegou até esse ponto da leitura, você é uma pessoa que está buscando evolução, você está buscando autoconhecimento, você está buscando se valorizar. Tá? Então se afasta aqui desses conflitos aqui, te afasta do que pode estar travando, bloqueando a tua vida aqui, repetindo padrões principalmente. Repetindo padrões. Eu me lembrei muito que da época lá dos escravizados lá de trás, sabe? Que infelizmente trabalhavam e nunca receberam aquilo que era de merecimento deles. Porque muitos nem conheciam, né, uma outra realidade, mas você está buscando conhecer uma outra realidade, então quebra esses padrões que já não são mais saudáveis para tua vida. Quebra, rompe ciclos, por mais que doa, vou só mudar aqui minha música, por mais que doa, deixa para trás aquilo que tá te fazendo sofrer de alguma forma. Ó, aqui, ó, a carta, nesse momento ela vem aqui me falando das bênçãos espirituais. A espiritualidade, ela quer trazer para você aquilo que é do teu merecimento. Alguns de vocês talvez até mesmo assinando documentos, assinando papéis importantes que estão travados.
Talvez se você está com algo na justiça, algo que esteja travado, algum documento, algum contrato de trabalho que você gostaria. Lá atrás eu até falei de repente de mudança de emprego, né? Talvez para alguns de vocês possa ser novidades até mesmo aqui numa questão de mudanças de estudo, de crescimento, algo que é muito ligado com novidades chegando, sabe? Coisas que você gostaria de destravar e que você não estava conseguindo. Mensagens, a Padilha me fala muito aqui na minha mente, mensagens. Mensagens como se fosse você recebendo propostas, como se fosse de repente você podendo crescer na tua vida. Alguns de vocês talvez até mesmo assinando documentos referentes a comércio, negócio próprio, empreender em algo que você gostaria. Fale um pouquinho menos, tá? Fale um pouquinho menos, deixe as coisas se concretizar. A tua espiritualidade está querendo trazer coisas para você que você vai receber. Eu até me vejo, me enxergo aqui nessa leitura quando eu era muito mais jovem, ali na casa dos meus 20 e tantos anos, que muitas vezes eu falava as coisas para os outros na expectativa de realmente de receber um conselho bacana, de receber algo legal, de contar as novidades que estavam chegando para mim, de compartilhar, de dividir as ideias. E aí quando estava quase conseguindo, não dava certo. Tem novidade chegando aqui para tua vida, tem até documentos aqui de repente você assinando, e aí, como eu falo para vocês, são leituras gerais no YouTube, cada um precisa adaptar para sua vida, para sua realidade. Alguns de vocês pode ser um negócio próprio, alguns de vocês pode ser algo aqui ligado a estudo, mas tem papel e tem assinatura, tá? E convite, ó, que é a prosperidade, eu falei, ó, carta do peixe, prosperidade. Algo que liga você com prosperidade, algo que pode ser para alguns de vocês ou ligado a trabalho, muito mais ligado ao trabalho, tá? Ou para outros de vocês, como eu falei, proposta de trabalho, ou para outros de você até mesmo um comércio próprio, algo aqui que vai te trazer muito mais abundância, muito mais prosperidade. Então, nesse momento, boca fechada, por favor. É algo muito positivo chegando aqui para você, algo que te tira aqui desse padrão aqui ó, de sofrimento, desse padrão repetitivo e te coloca em algo novo. Eu tento pensar em outras palavras, mas me vem muito aqui a assinatura de documento ligado a dinheiro, tá? Ligado aqui a dinheiro. Mas a Padilha fala e repete. Diz pra ela boca fechada, diz pra ele boca fechada, para que essa inveja não acabe atrapalhando. Carta da montanha. A montanha ela fala sobre dificuldades que você vai enfrentando. Eu olho para essa montanha como se eu visse você muito mais no topo do que você aqui, ó. Talvez você tá se enxergando aqui embaixo, mas eu vejo muito mais você aqui em cima, aqui nesse topo. Como se essa montanha, eu não vejo como obstáculo. Eu não vejo essa montanha como obstáculo, eu enxergo essa montanha como um objetivo. Como se fosse você olhando para ela e você buscando objetivos aqui, ó, você buscando chegar até o topo, você buscando crescer, como se fosse você olhando para frente. E engraçado que é uma carta que muitas vezes fala de dificuldades, fala de pedras no caminho, fala de, né, de processos, de obstáculos, eu poderia falar assim. Mas esses obstáculos eles só vão acontecer na tua vida se essas pessoas elas continuarem influenciando, se essas pessoas continuarem de alguma forma sugando a tua energia, se essas pessoas continuarem de alguma forma interferindo aqui na tua vida. Eu acredito que você não vai permitir. Eu acredito que com essa leitura aqui você conseguiu entender muita coisa, você consegue entender que algumas pessoas precisam de fato ficar para trás e serem deixadas para trás. Então agora olhe para essa montanha muito mais como o topo, onde você quer chegar, onde você gostaria de chegar. E a carta das estrelas, bênção espiritual. Mais uma vez eu te repito e te afirmo com 100% de certeza. A tua espiritualidade aqui querendo te entregar algo que é seu, tá? Algo que não tem como dividir, não tem como compartilhar, não tem como dar um pedacinho para ninguém. É algo que é seu, mas que você precisa fechar a tua boca. Tenho certeza que você vai entender. Tenho certeza que quem precisa dessa mensagem, a mensagem vai chegar até essa pessoa. E a pessoa vai entender sobre o que a Padilha está falando. É algo que ficou... Eu sinto uma mensagem que ficou aberta. Ela ficou uma mensagem meio que aberta, tá? Pode ser que a Padilha vai te trazer novamente até esse canal, vai colocar mais alguma leitura aqui ainda para falar com você, referente aqui a esse tema, mas eu tenho certeza que você já entendeu. E muito mais um alerta de que você abra os olhos, de que você preste atenção em quem está ao teu redor. Nem todos querem o teu bem como você pensa, nem todos... estão te aplaudindo como você gostaria que estivessem te aplaudindo e como você talvez no lugar dele dela estaria aplaudindo essa pessoa. Turma, eu acho que eu falei tudo que eu precisava com essa leitura. Uma leitura forte, uma leitura potente, uma leitura que destrava muitas coisas aqui na tua vida e que me deixou muito feliz, tá?
E te digo que ficou muito feliz porque assim, ó, por mais que existam essas energias aqui ao teu lado, por mais que existam padrões familiares, invejas, confusões, discussões, perdão, que possam estar te travando de alguma forma, o Ás de Paus e a Roda da Fortuna, elas chegam aqui trazendo solução, tá bom? Então confia na espiritualidade que tu carrega com você. Você com certeza é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa de fé, e isso independente de religião, tá? Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser umbandista, candomblessista, você pode ser ateu, não tem problema. Ateu não, porque ateu não tem fé, né? Mas com certeza você é alguém muito espiritualizado, muito espiritualizada. Eu tenho certeza que você vai entender o que essa mensagem está querendo falar contigo. Espere menos dos outros e faça muito mais você mesmo nesse momento, tá bom? Turma, eu acho que eu falei tudo que eu precisava. Fica comigo só mais um pouquinho, só para o meu recadinho no final do vídeo. Vou tentar ser bem rápido, bem breve. Eu dou o recado todo no final do vídeo igual. Como vocês sabem, eu quero voltar a morar no Brasil, então para isso eu preciso construir minha sala de atendimento, para que eu possa gravar meus vídeos, para que eu possa trabalhar com o meu canal. Minha casa no Brasil é uma casa muito pequenininha, tá bom? Então, claro, eu peço para vocês muitos comentários, muito engajamento aqui no meu canal. E peço para vocês também, quem puder, se tornem membro. Aqui embaixo tem um botãozinho com 2 valores que são bem acessíveis. Através dos membros, eu vou poder comprar material de construção, eu vou poder pagar mão de obra para que eu construa a minha sala de atendimento e, consequentemente, voltar a morar no Brasil também, tá bom? Quem não puder virar membro, quem não tem como virar membro, porque não tem cartão, algo nesse sentido, aqui na descrição do vídeo tem também o Live Pix e tem aqui na tela passando o herdeiro-da-magia@gmail.com. Essa é a chave Pix que vocês podem fazer doação para o meu canal, doações que são livres, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7 reais, o valor que você sentir no seu coração, tá bom? Não precisa ser valor grande, mas tenho certeza que qualquer doação vai me ajudar demais para que eu possa retornar ao Brasil. Como forma de gratidão a todos, eu coloco os nomes sempre aqui no caderno de Maria Padilha. E aqui eu peço que Padilha abençoe todas as pessoas que estão ajudando a transformar a minha vida, ajudando a transformar a minha história, tá bom? Então, todos vocês aqui são... Eu peço do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que a Padilha transforme a vida de todos que estão aqui transformando a minha história também, tá bom? Gente, não é obrigatório, mas lembrando vocês que vai ser toda e qualquer doação vai ser muito bem-vinda. Deixo um beijo no coração de todos. Lembro para vocês, vídeos no meu canal segunda, quarta e sexta-feira, por enquanto, tá bom? Assim que eu voltar a morar no Brasil, nós teremos muitos e muitos mais vídeos. E lembrando vocês também que estou com a ideia de criar um canal extra, como um canal reserva. Então quero que vocês comentem aqui embaixo também se vocês querem esse canal reserva acontecendo, tá bom? Beijo no coração de todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo, nossa próxima leitura. Tchau, tchau!